Pessoal, esse daqui é o Maono PD200X, um microfone dinâmico aí da Maono, voltado para criação de conteúdo, podcast, e que eu estava muito ansioso para poder testar e trazer para vocês aqui as minhas opiniões. Eu já tô com ele há muito tempo, então deu para testar bastante, ver aí os pontos positivos, negativos, e agora eu quero trazer um pouco para vocês aí das características dele e também o que eu achei. Se eu acho, se vale ou não a pena. Então aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e vamos começar primeiro mostrando como que foi o unboxing. Começando pela caixa, ela é uma caixa simples, não tem nada de muito especial. Aqui na parte de trás a gente tem algumas informações do fone, como os controles, as conexões, algumas features, enfim. Dentro vem basicamente o manual, o cabo, que tem aí aproximadamente uns 2 metros, uma rosca redutora, que eu já falo mais sobre isso, e o microfone em si. É importante que eu deixe claro que dentro da caixa não vem nenhum tipo de tripé, suporte, nada disso. Vem apenas os acessórios e o próprio microfone. Então o ideal é que se você quiser esse microfone, você já tem em casa aí um tripé, um braço articulado, algum tipo de base onde você possa conectá-lo. E já que eu citei tripé e braço articulado, vamos começar falando do encaixe dele, que é essa rosca aqui que vem nesse shock mount. Para quem não sabe, shock mount é essa estrutura de plástico aqui que tem esses elásticos que servem para reduzir as vibrações do microfone e impedir ali que algum tipo de som resultante disso acabe escapando para ele. O encaixe do shock mount, se eu não me engano, tem 5/8 de polegada e a rosca redutora que vem junto é uma rosca que reduz para 3/8 de polegada. Eu vou deixar uma foto do manual aqui para confirmar para vocês. Indo para a parte física, o microfone ele é todo feito em metal, tirando aqui a parte realmente do shock mount, ele tem aqui essa logo da Maono, tá? Mas toda a estrutura principal dele é feita de metal e é um metal bom, tá? De boa qualidade aqui. Ele tem aqui essa espuma que funciona aí como um pop filter. E essa espuma ela é removível, mostrando aqui essa proteção interna da cápsula de captação, que também é de metal. Então ele tem realmente uma estrutura bem robusta, na minha opinião. É um metal bem sólido, que passa aí realmente bastante confiança. Em relação às conexões, ele tem aqui uma conexão XLR para você conectar numa interface de áudio, por exemplo. Tem aqui uma conexão USB-C para você conectar no PC ou até mesmo no celular, porque o cabo dele é USB-C nas duas pontas e tem também um adaptador para USB-A, que é o USB padrão dos computadores. Então sim, você consegue usar ele diretamente no celular e eu já falo mais disso depois. Além disso, ele tem ainda essa saída P2, que é para você se escutar, então funciona como um retorno. Você também consegue no Windows colocar ele como a saída padrão de áudio do PC. Ou seja, você consegue se escutar e também escutar todos os sons do computador. Ainda aqui na parte de trás a gente tem esse botão para você poder trocar os LEDs, porque sim, ele tem RGB. Você consegue apertando aqui trocar os modos e até desligar o LED se você quiser, se você apertar e segurar. E aqui está o RGB dele, dá para ver que ele vem por padrão nesse modo Rainbow, que é bem difuso. E aqui na parte de trás a gente pode ir apertando o botão e trocando as cores. Como por exemplo aí esse branco, esse vermelho. Enfim, a gente pode ir mudando até voltar aí para o modo Rainbow novamente. E se a gente apertar e segurar, a gente consegue apagar o RGB, caso você queira ir algo um pouco mais discreto, algo um pouco mais sóbrio. Em relação aos controles, ele tem aqui um botão de mute, que quando você aperta esse LED daqui, não sei se a câmera vai conseguir pegar, ele fica avermelhado para indicar que o microfone está mutado, e apertando novamente, você consegue desmutar o microfone. Além disso, ele tem esse botão aqui, que é o botão principal, que você consegue girar e controlar o ganho e o volume de retorno do microfone. Quando está verde, quer dizer que você está controlando o nível de ganho. À medida que você vai girando, esse LED vai acendendo, indicando a porcentagem de ganho que você está aplicando. Apertando o botão, o LED fica azul, indicando que a partir de agora você está controlando o volume do retorno ou do fone de ouvido. E também tem o mesmo sistema de quanto menor o volume, mais o LED apaga, e quanto maior o volume, mais o LED fica intenso. E agora, esse daqui é o Maono PD200X, é assim que é a captação dele. Eu percebi aí, em comparação, por exemplo, com outro microfone que eu tenho, que é do tipo cardioide, que ele tem a captação um pouco mais grave. Particularmente, isso me agrada. Como eu falei de cardioide, eu preciso dizer que esse microfone é do tipo dinâmico, ou seja, a principal zona de captação dele é frontal. Ele reduz bastante os sons que vêm das laterais, focando principalmente a captação no que está na frente dele. Nesse momento, inclusive, está tendo uma obra aqui do lado, tem uma bitoneira, sei lá qual que é o nome desse negócio, que está fazendo muito barulho, e eu pergunto para vocês estão escutando alguma coisa?
deixa aqui embaixo nos comentários. O lado negativo disso é que você precisa posicionar ele da maneira correta, bem de frente ali para sua boca ou para a região onde você quer captar o som. E como ele não vem com nenhum tripé ou braço articulado, o ideal é que você já tenha aí alguma estrutura para colocar ele. Aqui no caso eu estou usando um braço articulado. Uma outra questão é que no dia a dia algumas atividades podem acabar sendo um pouco prejudicadas por essa questão de um posicionamento específico. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 monitores e muitas vezes eu estou no Discord conversando com a galera e eu preciso olhar para o outro lado para ver o outro monitor. E nesse momento a minha boca se distancia da zona de captação do microfone. E aí, para eles, a voz acaba ficando um pouco baixa. Mas isso não é um problema desse microfone, do Maono PD200X. É uma questão do tipo do microfone dinâmico. Não importa que seja o Maono ou que seja outro. Se for dinâmico, a posição dele vai importar muito. E se você se distanciar da zona de captação, o volume dele vai cair bastante. Por falar em volume, ele tem aqui, né, a opção de controle de ganho, de captação do microfone também, né, de retorno, como eu falei anteriormente. E esse é um outro ponto que é preciso ter cuidado, porque eu notei que com a sensibilidade de captação um pouco mais elevada, um certo ruído de fundo começa a aparecer. Isso não acontece ali na sensibilidade inicial, mas a partir ali de 50%, 40%, eu já consigo perceber ali um certo ruído, tanto no celular como no PC, pela entrada USB. Então o ideal é que você tente encontrar um certo equilíbrio entre o nível de ganho dele e a sua voz e como você fala. Por exemplo, se você é uma pessoa que fala de maneira mais baixa, com uma entonação mais leve, pode ser que seja necessário você ficar mais perto do microfone ou aumentar um pouco mais o ganho dele, se você quiser falar de mais longe. Agora, se você fala de uma maneira mais intensa, fala mais alto, talvez seja necessário que você diminua o ganho ou se afaste mais do microfone. Do contrário, o áudio provavelmente vai ficar estourado. E se você falar muito perto do microfone, com a captação muito alta, pode ser que ele acabe captando alguns barulhos indesejáveis, da boca mesmo, que é normal enquanto você fala, tipo né, tipo uns ASMR aí um pouco estranho da sua boca. Naturalmente, sem tratamento nenhum e ajustando o ganho pro meu tipo de voz de maneira que não tenha ruído, eu achei o som dele um pouco baixo. Mas como esse microfone é voltado aí para criadores de conteúdo, podcast, esse áudio provavelmente vai passar por algum tipo de software de edição, nem que seja edição de vídeo. E nesse caso é bem simples, você ir ali no software e aumentar um pouco o volume da faixa de áudio. Então eu não acho que esse seja realmente um problema a ser considerado, já que na prática é facilmente contornável. No geral, cara, eu gostei bastante dele, porque no fim das contas, como ele é voltado para criação de conteúdo, eu acho que ele serve muito bem a esse propósito. Hoje ele é meu microfone oficial, vamos dizer assim, para gravar conteúdo, porque afinal de contas ele reduz bastante aqui os barulhos da rua. Eu gostei muito também aí da conectividade dele, das entradas dele, o fato dele ter retorno também para eu me escutar e ver como que tá o áudio também é uma coisa muito boa para mim. Sem falar na construção dele, que é toda feita de metal, gostei muito do acabamento dele. E ele tem um RGB que para mim é muito bom, porque é discreto, é bonito e me dá a possibilidade de desativar se eu quiser, porque nem sempre eu quero aquela coisa brilhando ali perto do meu olho, até porque ele tem que ficar bem próximo da minha boca. E é claro que ele tem também um software, que é o Maono Link, onde você consegue controlar ali várias opções do microfone, desde a captura, se você quer ela um pouco mais grave, um pouco mais aguda, como também o som de retorno. E é claro que você também consegue controlar ali o RGB e desativar via software. Eu acho que o maior ponto negativo desse microfone, se é que eu posso dizer assim, é o fato dele não vir com nenhum tripé ou suporte, porque isso exige que o comprador, no caso você ou eu, já tenha uma estrutura em casa ali para poder colocar ele. E isso vai acabar ali gerando um custo a mais caso você não tenha. E por falar em custo, ele não é exatamente um microfone barato. Eu vou deixar aqui na tela o quanto ele está custando hoje no AliExpress, mas sinceramente eu acho que para o que ele entrega, para o meu uso, vale muito a pena. Mas lógico, essa é a minha opinião. Mas me digam aí nos comentários, vocês gostaram da captação dele? Gostaram da construção dele? Seria uma opção boa para vocês, talvez? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar. Então é isso, deixa as dúvidas aí embaixo, deixa aquele like e a gente se vê aí nos próximos vídeos.